E então, como estão os meus queridos acadêmicos, minhas queridas acadêmicas? Aproximando a um agora, né, gente? Eu notei que teve muitos colegas que ficarem preocupados. Olha, procuramos deixar da forma mais simples possível a disciplina. Essa disciplina ela é muito grande, como eu falei. Mas a gente procurou deixar até aqui o mais leve possível, procuramos muitos exemplos e outros ambientes para poder ajudar vocês a entenderem. Lembra que eu falei desde o início que essa disciplina é o zero da questão? Pois é o zero da questão mesmo. Mas para que isso funcione bem para vocês, é necessário que realmente vocês façam o que vocês estão fazendo. Que vocês vão nos fóruns, discutam, que vão nos exercícios, façam suas atividades, tá bom? É por isso que a gente faz. Então, e como a gente falou do início, né, as atividades ficam abertas até a 1. Então, se você não fez até agora, vá fazer. Porque essas atividades, elas somam 4 pontos à tua nota final, tá? Então, vamos fazer. Porque quando chegar no dia da 1, ela vai ser encerrada, que é até a 1. Então, serão encerrados, você não vai ter mais como fazer, a gente não vai reabrir. Não é porque a gente não quer reabrir, é porque o prazo foi dado desde o início, né? Então, tá joia? Vamos começar a nossa aula, vamos fazer uma revisão. Vamos procurar fazer uma revisão bem tranquila, para que vocês não sintam dificuldade na hora H, entendeu? Vocês não têm que ter dificuldades na hora H. Então, nós vamos fazer uma revisão. Vamos estar discutindo sobre o nosso planejamento estratégico. E algumas coisas que a gente sentiu vontade, necessidade de trazer, foi algumas definições, algumas considerações a respeito do que é a função e finalidade. A gente observou que alguns acadêmicos sentiram dúvidas a respeito disso, tá bom? Inclusive, até como vocês puderam observar no bate-papo, né? Foi bem discutido. Então, função, ela se refere às atividades e tarefas que uma organização desempenha. Tá? É o que a organização faz, na verdade. A função é o que a organização faz, em termos de serviços, produtos, atividades. Ok? Então, é o que ela faz. Por exemplo, a função de uma empresa é o quê? Produzir e vender produtos e serviços. Ok? Então, a finalidade já vem com a situação de que está relacionada ao objetivo geral dessa organização, seja ela pública ou privada. É objetivo geral de uma organização. É o propósito para o qual ela existe, entendeu? Vamos dizer, como se fosse a missão dela. É o porquê essa organização existe, é a finalidade. Você tem uma função da empresa, você tem uma finalidade, ok? A finalidade, ela é mais, vamos dizer, mais específica, e a função mais abrangente, ela abre mais. Por exemplo, a finalidade de uma empresa pode ser gerar lucro e oferecer empregos. Veja que é maior. Nessa situação, assim, né? Enquanto a finalidade, né? Enquanto a finalidade do governo é promover o quê? O bem-estar social. A empresa, ela é lucro. E o governo é o bem-estar social e garantir a ordem pública. Então, função, finalidade. Em resumo, a gente pode entender que a função se refere ao que a organização faz, enquanto a finalidade se refere ao porquê que ela faz aquilo. A função é o que ela faz. E a finalidade é quase que uma explicação, por que ela faz aquilo. Então, ambas situações, elas são imprescindíveis para poder entender esse papel da organização em relação à sociedade. Então, a diferença de função e finalidade, ela vai estar vinculada a quê? Ao papel desempenhado por uma organização ou instituição e ao propósito. É o papel, que no caso, função,
que é o propósito, finalidade. Papel, função, propósito, finalidade. Ok? Por que a gente está discutindo isso? Porque a gente lembra que a gente estudou sobre os tipos de organizações, que a gente discutiu, organizações do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos simplesmente, de uma forma macro, que os tipos de organizações, ela pública é do primeiro setor, privado com fins lucrativos, ela é do segundo setor. Veja, quando você fala fins lucrativos, segundo setor. E o terceiro setor é privado, mas ela não tem fins lucrativos. Se formos detalhar um pouco mais, a gente está revendo isso aí que vocês já viram em aulas anteriores, tá? Então, do primeiro setor, são justamente as organizações públicas. Elas são criadas e mantidas pelo Estado. E o Estado somos nós, na verdade, porque a gente mantém a partir de impostos, taxas, todo esse dinheiro que a gente dá que a gente entrega para o governo. E ela tem como objetivo o quê? Fornecer serviços essenciais aos cidadãos. Então, a gente pode pensar como do primeiro setor, agências governamentais, ministérios, instituições públicas, hospitais, delegacias de polícias, unidade de pronto atendimento, tudo que for público, que não visa lucro. Engraçado, o lucro para a administração pública poderia ser o quê? O bem-estar da sociedade, não é isso? O atendimento ao bem-estar da sociedade poderia ser entendido como sendo um lucro, ou seja, eu atingi o meu objetivo. Quanto melhor essa sociedade se sentir, significa que mais eu estou desempenhando a minha função. Então, mas em termos de dinheiro, ela não tem lucro. Agora, quando a gente pensa no segundo setor, são justamente aquelas empresas com fins lucrativos. Elas são organizações privadas, mas ela tem fim lucrativo. Entendeu? Veja bem, ela é privada, mas tem fim lucrativo. Elas são criadas para gerar lucro para os donos, para os seus acionistas. Entendeu? Como exemplo, a gente tem um absurdo de exemplos. Empresas, indústria, banco, companhia de seguro, supermercados, lojas, revendedoras de veículos, montadoras, tudo isso está gerando lucro, está visando lucro, é isso que ela quer. Ela pode não ter lucro, mas ela visa lucro, ela tem os fins dela lucrativos. Então, é do segundo setor. E do terceiro e último setor, que a gente fala, não é menos importante, mas é pela classificação deles, são organizações sem fins lucrativos, mas elas são o quê? Elas são privadas, entendeu? Mas elas são criadas para atender necessidades sociais comunitárias. Existem várias ONGs, que o pessoal chama, né? Então, elas não são governamentais. E ela não tem fim lucrativo. Ela é privada, mas sem fim lucrativo. Alguns exemplos. Organizações não governamentais, fundações, associações comunitárias, entidades religiosas, entendeu? E essas daí, elas não visam lucro. Elas visam fazer um trabalho assim que de apoio ao governo, auxiliando a sociedade. Ela não visa lucro, mas ela é privada. Mais algumas considerações. A nossa equipe percebeu ainda aquela confusão, né, como nós já discutimos, entre planejamento estratégico e gestão estratégica. Elas são complementares, tá? Uma macro e outra micro. Veja bem, qual é a finalidade do planejamento estratégico? Estabelecer o objetivo de longo prazo. Planejamento estratégico não pensa a curto prazo, pensa a longo prazo. E ela ainda tem que estabelecer as estratégias para alcançar esses objetivos. Entendeu? Ela está no topo da pirâmide, ela está ali pensando. Então, se a gente for discutir quais são as etapas mais importantes do planejamento estratégico, é justamente a definição de missão, visão e valores. Essas são as etapas consideradas mais importantes.
Justamente que é o propósito, é a identidade da organização e, principalmente, a direção dela, ok? Então, se a gente for pensar assim, em visão, é, é o futuro desejado pela organização. A visão é essa. Então, a missão seria, como nós já discutimos, é a razão de ser dessa organização. E quando a gente fala de valores, a gente fala de princípios que norteiam as decisões e o comportamento dessa instituição, dessa organização. Tá? Então, missão, visão e valores são os elementos, são as etapas mais importantes que tem no planejamento estratégico. Veja bem, o planejamento estratégico é um processo que visa definir o que? Os objetivos de longo prazo. Mas ela faz análise do ambiente, identifica. Quando faz análise de ambiente, a gente fala análise de quê? De pontos fortes e pontos fracos, que são os internos. Fortes e fracos são os internos. São aqueles pontos justamente onde você tem o que eu tenho de força dentro da minha organização, no que nós somos bons, entendeu? E em que nós somos fracos, nós somos fragilizados. A gente precisa ter isso muito bem mapeado. E a gente também precisa analisar o ambiente externo, ameaças e oportunidades. Internamente, nós temos como trabalhar as nossas forças e fraquezas, porque depende de nós. Mas externamente, eu não consigo trabalhar as ameaças e oportunidades. Veja bem, se eu tiver uma ameaça que, para poder me proteger, eu poder me resguardar, eu precisar de uma, sei lá, de profissionais dentro da minha empresa, dentro da minha organização, ou de tecnologia, e essa minha tecnologia for fraca, for um ponto fraco, o pessoal, os profissionais forem fracos nesse ponto, essa ameaça externa vai ser muito prejudicial para a minha organização. Agora vamos dizer o contrário. Se eu tenho uma ameaça externa e o meu ponto é forte, eu posso enfrentar isso aí tranquilo? Olha, eu vou sair na frente das outras organizações, entendeu? Mas vamos dizer que tem uma oportunidade fantástica lá fora. Vamos pensar, você. Você terminou seu curso e abriu um concurso, tá, para gestor público. Mas só que você foi o aluno que não estudou. Fez aquela média só para tirar, como diz, né? Tirei nota para passar. E quando chegou o dia do abrir o concurso, você também não estudou. Na hora que eu chuto, passa. E você tem vários colegas que vão fazer o mesmo concurso. Entendeu? Só que tem uma coisa, os colegas estudaram. Então, uma coisa fora do teu controle, ele passa a ser externo. Ou seja, você tem um ponto fraco, você não se preparou. Os teus colegas se prepararam. E aí? Essa ameaça para eles, que eles representam, para ti vai ser muito grande. Então, o ponto, a oportunidade que você teve, que foi o concurso, vai encontrar no teu ponto fraco um não aproveitamento. Agora, se você for aquele aluno que estuda mesmo para concorrer, essa oportunidade do concurso vai somar com o teu preparo. Ou seja, a oportunidade alcança os preparados. Eu acho que para melhorar o entendimento entre ponto forte e ponto fraco, que são nossos, são os internos da organização, e ameaças e oportunidades, que é o que está fora da organização. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente trata da gestão estratégica, veja que aqui, anteriormente, a gente acabou de discutir sobre planejamento estratégico, é o que pensa o todo. Não é isso? Ele pensa o todo, o planejamento de longo prazo e as estratégias para alcançar. Já veja bem, na gestão estratégica, a finalidade dela é estabelecer objetivo de longo prazo e planos para alcançar. A gestão estratégica, ela vai correr a empresa todinha, a organização todinha, de olho no que foi estabelecido no planejamento estratégico.
O planejamento estratégico pensa de forma macro, grande. E a gestão estratégica pensa de forma micro, entendeu? Ele vai criar os planos. Então, veja só. A gestão estratégica é um processo contínuo que envolve a implementação, monitoramento e ajustes das estratégias definidas no planejamento estratégico. O planejamento estabeleceu o que vai ser feito a longo prazo, quais são as estratégias. E a gestão estratégica vai executar aquela ideia. Vamos dizer o seguinte, o planejamento vem mais no mundo das ideias, do estabelecimento do macro. E a gestão estratégica, ela vem de uma forma mais detalhada, ela vem realinhando tudo que foi necessário realinhar. É a gestão. É o que você está se preparando para ser um gestor público. Então, você vai pensar nessa dinâmica de gerir isso aí, entendeu? Então, ela vai ser... O objetivo é garantir que a organização esteja alinhada com os objetivos de longo prazo e que possa responder às mudanças do ambiente em que atua a partir da definição de planos, entendeu? Esses planos é para alcançar. E o planejamento estratégico, ele elabora as estratégias. Ficou claro? Planejamento, o grande, o macro. Gestão, o micro, o menor, o que regula. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o planejamento tático, que é aquele intermediário na pirâmide, a finalidade dele é orientar as ações de uma organização no nível intermediário. Ou seja, é a relação dos objetivos de curto e médio prazo. Veja que ele já não está pensando no longo, é do curto e médio, ou poderia dizer de médio e curto prazo, para atingir os objetivos. Mas esses objetivos foram traçados aonde? No planejamento estratégico. Aqui é o tático, é o meio da pirâmide. Então, resumindo, a finalidade dele é o quê? É desdobrar as estratégias definidas no planejamento em objetivos específicos. Ele vai quebrando ainda mais e vai esmiuçando aquilo ali, todo aquele arcabouço que foi trabalhado lá no planejamento estratégico, para poder fazer com que possa ser trabalhado de forma eficiente e atingir o resultado de médio e curto prazo. E nós temos agora o operacional, é aí que pesa. Veja que na pirâmide, no topo da pirâmide, está sendo imaginado tudo. O meio está imaginando como vai fazer, e a gestão estratégica está vindo acompanhando isso aqui tudinho, e agora você tem aonde a coisa vai realmente acontecer. A finalidade do planejamento operacional é justamente orientar as atividades diárias, entendeu? Da organização. Ele precisa definir essas ações imediatas. Então, ele trabalha num curto prazo. Veja que é longo, médio e curto, e aqui é curto. Tá? Curto prazo. A finalidade do planejamento operacional é tornar concretas as ações definidas no planejamento tático. E do tático, o do que foi no estratégico. O estratégico elabora, o tático transforma aquilo em etapas para poder fazer aquilo se tornar realmente execuível, e o tático executa, o operacional executa o que o tático pensou. Tá? A gente vai chegar no... Eu gosto de trabalhar com figuras, fica mais fácil da gente entender. Então, veja bem, aqui você tem o planejamento tático e o planejamento estratégico e a gestão estratégica. Observe que o planejamento estratégico é feito no topo da pirâmide. O planejamento. A gestão, não. A gestão é a execução desse planejamento, ele vai correr a pirâmide inteira, no tático e no operacional, sempre observando o que foi planejado, o que foi pensado e o que foi idealizado a longo prazo, lá no planejamento estratégico, ou seja, no topo da pirâmide. Eu fiz um resumo de tudo que a gente discutiu até aqui com essa pirâmide aqui. Veja, observa que no estratégico ele planeja, orienta, direciona. É aqui que é definida a missão, visão, valores. É aqui que se gera as ideias, e ele é de longo prazo. Então, ele faz análise de demanda, gestão de programas e projetos, definição de missão, visão, valores institucionais, definição de objetivos estratégicos, elaboração de planejamento estratégico,
e análise de viabilidade, seleção e priorização de projetos e programas. O pensar a organização como um todo está aqui dentro. O tático já trabalha na parte na coordenação e na organização de tudo que foi pensado no estratégico. Então, ele vai trabalhar muito com plano de ação, com controles, medidas, e ele trabalha, lembra, médio e curto prazo. O estratégico de longo prazo, o tático de médio e curto prazo, ok? Então, observe o que ele faz. Define as atividades operacionais, exatamente definindo como os objetivos estratégicos serão atingidos. Aqui se pensa muito, é uma área muito técnica, é uma área onde entra muito o gestor público, essa parte tática. Analisa criteriosamente a instituição, ele procura ver a questão de recursos, a gestão de projetos, plano de ação para a implementação das atividades operacionais, a gestão de programas e ações, a definição de monitoramento e avaliação e a verificação dos indicadores de desempenho. É aqui que acontece. Por último, olha, gente, a gente fala por último porque são 3, tá? Se for de base Brasil, por último seria estratégia. Mas por último, e não menos importante, é aqui que tudo acontece. Se você, quando estiver trabalhando profissionalmente, você não souber trabalhar com essa equipe aqui do tático, do operacional, não vai funcionar. A tua ideia tem que estar clara, tem que estar muito esmiuçada para que chegue lá e eles entendam. Então, vamos lá. O operacional, ele faz a execução do quê? Do que foi estabelecido no tático, tá? Então, ele executa a atividade, monitora a rotina, verifica as métricas, verifica o cumprimento, implementa ações, garante eficiência e ainda faz o acompanhamento de indicadores para ver se o que foi planejado está sendo executado. Ok? Mas a gente também trouxe uma conversa sobre abordagem sistêmica, lembra? Que ela busca entender o todo, como o sistema se comporta. A totalidade, tudo, é uma visão holística. Ele entende que tudo tem interligado. Não tem nada que esteja desconexo dentro do sistema. Então, ele considera as partes interdependentes e suas interações. Entendeu? Tem um grupo aqui dentro que vai se unir com esse grupo a partir de uma interação. Por esse motivo, que esse design que a gente botou, a parte de pessoas, estratégias, estrutura, processos, mas em relação ao quê? O resultado apontando para a estratégia, mas tem que ver todo esse processo. Eu não consigo, lembra que eu falei que a questão da base da pirâmide, que é o operacional? Se você não tiver com tudo isso amarrado, eles vão chegar lá. E mesmo que esteja tudo muito bem feito, muito bem determinado, e não alcançar o objetivo de principalmente trabalhar com a estimulação deles, e não fizer com que eles se enxerguem no processo, muito dificilmente as ações vão acontecer. Então, a questão de pessoa, estrutura e processos são vinculados. Então, o objetivo dessa abordagem do sistema é o quê? Compreender como as partes interagem. Tá? E como podem ser otimizadas para alcançar um resultado melhor, como elas se interagem e como elas podem ser melhoradas para trazer um resultado ainda maior. Mas nós temos vários elementos dentro da abordagem sistêmica. Mas os 3 elementos principais são sistema. Olha, gente, isso aqui eu já vi cair em concurso, não foi só uma vez, tá? Sistema, que é o objeto do estudo da abordagem, que pode ser qualquer entidade ou conjunto de elementos interrelacionados e interdependentes. Ambiente, que é o contexto externo ao sistema, que o sistema influencia e é influenciado por esse sistema, por esse ambiente. É externo. Ele tanto influencia como ele é influenciado, porque ele não é uma caixa preta isolada. E a interação, que são essas conexões. Observa o tempo todo que está falando de conexões. É porque ele é sistêmica. Então, essas conexões que existem entre os elementos, que pode ser de diversos tipos, como causa e efeito, uma situação provocando outra, feedback, retroalimentação, entre outros. Muitas vezes há uma confusão de feedback e a retroalimentação. Feedback é uma resposta que eu dou para o sistema. Vamos ver, se eu pergunto para você, você me entendeu? E você fica olhando para mim, eu fico naquela, peraí, eu não recebi uma resposta.
ele não me disse, ou ela não me disse, entendeu ou não entendeu, ele congelou. Eu não tenho feedback. Agora, se você diz, não, Alexandre, eu não te entendi. Pronto, você me deu uma resposta, você me abasteceu de informação para poder eu retornar e tentar melhorar, ou, se positivo, eu não precisar mais repetir. Mas a retroalimentação é quando o sistema informa, lá no início, do que precisa ser melhorado. O feedback é uma resposta imediata, e a retroalimentação, ela é constante. Ok? Mas os 3 elementos principais são esses: sistema, ambiente, interação. E tem também outros elementos, que são as partes que compõem o sistema que possui relação interdependente. Tem a hierarquia, certo? De cada nível dessa abordagem sistêmica, e o feedback, que é esse mecanismo de controle que permite que o sistema se autorregule. Ok? Então, o que eu posso desejar para vocês é só uma coisa. Gente, esperamos que vocês possam ter um excelente resultado nessa avaliação. O interesse nosso, de toda a nossa equipe, foi tentar fazer o melhor, para que você se entenda a disciplina. E eu vou te sugerir, não pare de estudar ela. Tá, a gente ainda tem a continuidade depois dessa aula. Mas é porque, eu falei desde o início, essa disciplina é muito importante para vocês. Ela é importante justamente porque ela vai trazer para vocês aquela base que o administrador, o gestor público precisa. Eu vou te falar, gente, a maioria dos profissionais tem muita dificuldade de trabalhar vamos dizer, na prática dessa área de planejamento estratégico. E vocês estão estudando a disciplina só sobre isso. Entendeu? Com certeza vocês vão se dar muito bem. Bom, e vamos ficando por aqui e nos veremos após a 1. Boa sorte para todos vocês e até a próxima aula, gente. Até mais.